Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, certo? Estudando, descansando e fazendo tudo aquilo que é pertinente a esse período, se cuidando também, certo? Aqui eu vos apresento um dos primeiros assuntos para a vossa N3, certo? E um dos assuntos vistos na N1, que é o Present Continuous, tá bom? Nessa primeira parte a gente vai abordar principalmente a questão da ideia, da estrutura, dos modos, de algumas exemplificações. Na segunda parte a gente vai resolver alguns exercícios. É deveras importante que você se atente a este vídeo e também ao outro, mas este é importantíssimo, pois é nele que você tem toda a parte teórica e aquela parte também um pouco exemplificativa, certo? Tudo bem? Vamos lá. No que diz respeito à ideia que o tempo transmite, tá? Certo? Anotem, pessoal. Ele transmite algo, ou uma ação, ou uma característica que ocorre ou que acontece neste exato momento, certo? Ele equivale ao gerúndio que a gente tem no português, certo? Aquele tempo que dá a ideia de uma ação com uma certa duração, um certo prolongamento, certo? Por exemplo, nós estamos estudando inglês agora, certo? Essa ação ela teve um início, ela vai ter um fim daqui a alguns minutos, alguns instantes, certo? Só que ela possui um prolongamento. Então, a ação que ocorre neste exato momento, neste exato instante, certo? Ela equivale ao gerúndio. Gerúndio, no português, uma das formas nominais, juntamente com participe e com infinitivo, tem a terminaçãozinha NDO. Não sei se vocês já prestaram atenção, terminação do verbo estudando, essa terminaçãozinha NDO, saindo, discutindo, etc. Tudo bem? Essa é a ideia que ele transmite. Anotem isso, possível questão de prova, tá, pessoal? Passemos agora para a estrutura do tempo. Outra também possível questão de prova. E é neste local que o professor de vocês adora cobrar questões, já que há uma nuance maior, há uma abertura maior, um âmbito mais amplo para poder haver questões, certo? Então, no que diz respeito à estrutura do verbo, a structure, certo? Nós teremos como situação dois componentes, tá? Ou duas partes, certo? O primeiro componente ou primeira parte seria presente do verbo to be, certo? Presente do verbo to be. E o segundo componente seria o verbo principal acrescido da terminação ing ou ing, como vocês gostam de chamar, certo? Mas qual seria a terminação ing, certo? Então, mais uma vez, estrutura, dois componentes, ou duas partes, ou duas palavras, ou dois verbos, certo? Um verbo auxiliar presente do verbo to be e um verbo principal na forma ing. Então, nós temos um que auxilia e um que é o mais importante. Quanto ao verbo to be, certo? Há também um dos assuntos da tua prova, por sinal é o outro assunto, este é o primeiro, certo? Nós temos que ele
possui três conjugações, ou três modalidades, ou três facetas, certo? A conjugação and, a conjugação is e a conjugação are. Cada uma dessas conjugações aqui, elas possuem pessoas pertinentes a elas. Tudo bem? Certo? E, professor, um exemplo de como é que ficaria um verbo desse principal, certo? Peguemos, por exemplo, o verbo go, que é o verbo ir, certo? Ora, se eu tenho o verbo go, nada mais, nada menos que eu acrescento terminação ing. Ele fica assim, going. Simples, tá bom? Então é só juntar. Há algumas situações em que você tem que retirar uma letra. Isso se chama, quando o verbo perde uma letra, uma palavra perde uma letra, se chama contração, certo? É o que acontece, por exemplo, com o verbo love, o verbo amar, certo? Ele perderá o e você acrescentará ing, loving. Tudo bem? Vejamos um exemplo. Então, memorizem essa parte, estudem essa parte, tá? Porque também é possível de ser cobrada, certo? Vamos ver um exemplo. Eu colocarei exemplo 1, 2 e 3, certo? Para destacar que isso aqui é um exemplo na modalidade afirmativa. Um exemplo na modalidade negativa e outro na interrogativa. Tudo bem? Vejamos um exemplo do que a gente pratica agora, certo? Uma coisa que a gente tem que ter um embasamento também na temática desse período, o que a escola traz. Peguemos, por exemplo, a questão hídrica do planeta. Nós temos que economizar água, certo? Tudo bem? Então, vejamos. We are saving water. Certo? Ora, analisemos essa frase. Ela está na afirmativa, correto? Ó, nós temos aqui o primeiro componente, are. Se você voltar um pouquinho no vídeo, você vai ver que ele é uma das conjugações do verbo to be no presente, certo? Está aqui porque a primeira pessoa do plural, we, quer dizer nós, certo? Exige que ele esteja. E nós temos aqui o verbo save, o mesmo caso do verbo love, certo? O verbo save. Ele perdeu o ezinho e ganhou ing no final, certo? Ganhou aquela terminação, certo? Então, we are saving water. Nós estamos economizando água, certo? O verbo saving também pode ser o verbo salvar, mas a gente usa muito também para economizar. Esse é um exemplo no modo afirmativo. Por quê, professor? Nós não temos presença de not, certo? O que caracteriza forma negativa, e não temos a presença de um sinal de interrogação, o que caracteriza modalidade negativa. Então, vejamos aqui um exemplo do modo negativo. Então, ó, I am not cutting the forests, certo? Aqui nós temos uma situação em que nós temos o verbo cut, que é o verbo cortar. Eu uso muito nas aulas e uso muito esse exemplo também, que é a questão de você não cortar florestas, cortar árvores, não desmatar, certo? Presença da partícula not, primeiro componente, certo? É exigido porque a primeira pessoa do singular, eu,
ele existe por isso. E o verbo cut, acrescido da partícula ing ou ing, como vocês gostam de chamar, aí está a modalidade negativa. Tudo bem, pessoal? E na modalidade interrogativa, eu vos lembro que nós temos que fazer uma inversão na posição entre as palavras. Inversão entre a posição do sujeito, a pessoa, certo? E o verbo auxiliar, o verbo to be nesse caso. Então, vejamos, ó. Peguemos esse primeiro exemplo. Ó, olha o que foi que eu fiz. Professor, mas praticamente é a mesma frase. O que você fez foi só o quê? Eu só apenas permutei os lugares entre esses dois rapazes, certo? Entre o sujeito, a pessoa, e o primeiro verbo, o verbo auxiliar, o verbo to be, certo? E isso é que acontece na modalidade negativa, na modalidade interrogativa, desculpa, e não esquecer do ponto de interrogação. Tudo bem, pessoal? Essa foi a nossa primeira parte, tá certo? Vamos para a segunda parte, então.